Lula hesitou muito em aceitar esse convite para participar da reunião do G7, Fabiola. E não foi uma participação, não foi um fiasco, nada disso, longe disso, mas o resultado é questionável. O Lula participou ali como convidado de honra desse encontro que aconteceu lá em Hiroshima, né? Pronunciou discursos muito ácidos, discursos que iluminaram a hipocrisia dos participantes do encontro, e estava ali falando contra um pano de fundo que está manchado pelo sangue da guerra na Ucrânia, e questionou a legitimidade dos grupos, desse grupo de países ricos, para impor soluções ao mundo. Disse que, ele disse lá, estava numa sala com os líderes dos Estados Unidos, da Alemanha, França, Itália, Japão, Reino Unido, Canadá, e disse que esses líderes mundiais seguiam por paradigmas que ruíram e cobrou uma nova mentalidade, diferente daquela que emergiu no pós-guerra, em 1945. O conflito na Ucrânia, na visão do Lula, que foi expressada nesse encontro, deve ser discutido não no G7, mas na ONU, de preferência, uma ONU com um Conselho de Segurança repaginado. Com essas verdades lancinantes, verdades muito ácidas, que ele pronunciou no Japão, o Lula se distanciou dos Estados Unidos, se distanciou da Europa, que decidiram armar mais ainda a Ucrânia, e encostou a sua retórica num ideal tão desejado quanto utópico, mal comparando a refundação da ONU, a paz mundial, são coisas como a cura do câncer e o amor verdadeiro. Quem não quer? Todo mundo quer. É como se o Lula ambicionasse para o mundo um cenário idílico que ele não consegue proporcionar ao país que ele preside. Esse idealismo costuma crescer na proporção direta da distância da pessoa em relação ao problema. O Brasil, por exemplo, seria um país magnífico se, de repente, baixasse no Planalto o mesmo surto idealista que marcou a passagem do Lula pelo Japão. Aí o Lula disse na entrevista saideira lá, antes de embarcar de volta para o Brasil, eu não vim ao G7 para discutir a guerra da Ucrânia. O problema é que as explicações sobre o encontro que o Lula não teve com o Zelensky despertou nessa entrevista coletiva, essas explicações despertaram nessa entrevista coletiva mais interesse do que os debates que o Lula não travou com os líderes mundiais sobre meio ambiente, por exemplo, que é um tema no qual o protagonismo do Brasil é amazônico. Então, Fabiola, eu diria que agora, em 2024, o Brasil vai assumir a presidência do G20, que inclui o G7. E todos esses líderes que estavam em Hiroshima vão vir para o Rio de Janeiro. E a turma desse núcleo rico do planeta pode ter dificuldade para conter o riso interior quando constatar, em visita ao Brasil, constatar em loco, que o Lula de Hiroshima não orna com o Lula de Brasília. Na versão para exportação, o Lula é extraordinário analista das debilidades alheias. No modelo doméstico, ele é incapaz de fazer um tipo mais precioso de análise, que é a autoanálise. Então, as críticas do Lula não vão mudar o comportamento desses manda-chuvas do G7. E alguma autocrítica talvez ajudasse o Lula a enxergar que os paradigmas do Lula de 2003, o Lula do primeiro mandato, também ruíram. O Brasil de 2023 também pede uma nova mentalidade. Então, para consumo externo, seria adequado menos egocentrismo e mais interesse nacional. E para o mercado interno, menos passadismo, menos retrovisor e uma frente bem mais ampla do que o PT, o Centrão. Então, acho que o Lula pode absorver para si próprio as críticas que ele fez lá aos líderes mundiais, Fabio. Aliás, egocentrismo entre esses líderes não é fácil, né, o Josias?